Muito bom dia a todos vocês. Nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui na comunidade cristã Nova Vida. Hoje é domingo, 2 de agosto de 2020, domingo de manhã. E na nossa escola bíblica, né, nós já viemos há muitos domingos, acho que acredito que há quase 2 anos já, que nós estudamos os fundamentos da fé cristã. E dentro do estudo Fundamentos da Fé Cristã, nós estamos estudando agora uma importantíssima doutrina, que é a doutrina da santificação. E esse, se não me falha a memória, já é o 5º estudo, né, que nós estamos gravando. Nós estamos hoje transmitindo pelo Facebook, depois será gravado no YouTube. É o 5º estudo sobre essa doutrina da santificação. E hoje eu coloquei um tema nesse estudo. Nós vamos entrar em uma parte bastante prática, numa parte bastante aplicativa do nosso estudo. E o tema que nós vamos abordar com vocês aqui hoje e também nos próximos domingos, né, são 10 estratégias de combate espiritual para que você possa vencer a sua carne e o seu pecado. Então, 10 estratégias de combate espiritual. Para quê? Para que eu e você, para que nós possamos vencer a nossa carne e o nosso pecado. E eu baseei esse estudo num versículo muito pequenininho da palavra de Deus. É um versículo que eu acredito que todos nós deveríamos decorar esse versículo. Então eu quero citar esse versículo para vocês aqui, que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12. E depois vamos fazer uma breve oração e nós vamos entrar já nesse estudo, tá? 10 estratégias espirituais, 10 itens importantes, pontos importantes para que nós possamos vencer nessa batalha pela nossa santificação, na doutrina da santificação, de maneira prática, para que a gente possa vencer o nosso pecado e a nossa carne. 1 Coríntios 10, 12 fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós estamos na Tua presença nesse momento, Pai. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, em primeiro lugar, perdoar as nossas falhas e os nossos pecados, Senhor, e nos abençoar nessa manhã, nos abençoar nesse estudo que está sendo gravado, ó Deus, para que ele possa chegar à vida das pessoas, Senhor, e que, como diz, Senhor, na Tua palavra, que ela não possa voltar vazia, Senhor, mas que esse estudo possa promover modificações importantes, possa edificar a vida, Senhor, de todos nós, e possa nos ajudar, Senhor, nessa guerra, nessa batalha que nós temos pela nossa santificação, que nós sabemos, Senhor, é a Tua vontade, é a vontade do Pai, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, e nos dá agora a sabedoria e a orientação e a unção do Teu Espírito Santo, para que possamos falar somente aquilo, Senhor, que Tu tens para os nossos corações. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Meus irmãos, meus amigos que me acompanham nesse estudo, eu queria, antes da gente entrar, né, nesses pontos que a gente vai entrar aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: 4 premissas importantes, 4 premissas muito importantes, que vocês vão me ver, às vezes, falando algumas delas, repetindo algumas delas aqui durante esse estudo da doutrina da santificação. A primeira premissa é que o estudo de santificação, ele é extremamente prático. Coloquem isso na mente de vocês. Verifiquem a importância desse estudo quando vocês entenderem que ele é um estudo extremamente prático. Eu diria, né, utilizando um exemplo muito antigo, que ele é a prova dos 9. Quem não sabe o que é a prova dos 9, depois pode entrar na internet aí e verificar o que é. Mas os nossos pais, os nossos avós, né, que estudaram, que cursaram a sua escola numa época em que o pessoal nem sabia o que era uma calculadora eletrônica, né? Eles muitas vezes tinham que fazer essa prova dos 9 para ver se uma operação matemática, seja uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão, se ela estava certa. Então o estudo de santificação é isso, ele vai nos colocar diante de uma prova dos 9.
É através desse estudo que você vai saber se você de fato é salvo. Até quem não acompanhou, há 2 semanas atrás aqui, eu trouxe um estudo, que o tema desse estudo é como saber se você de fato é salvo. Então, se você não viu esse estudo ainda, vá lá, existem algumas peneiras lá, existem alguns crivos, para que eu coloque a minha vida diante desses crivos, diante dessas peneiras, diante desse espelho, vamos dizer assim, e eu possa fazer uma autoanálise, e você possa fazer uma autoanálise se de fato você está salvo. Então, o estudo de santificação ele é prático nesse sentido, e ele também é prático porque ele vai te ajudar e vai me ajudar a nós sabermos se nós estamos servindo a Deus de fato, como nós devemos servir a Deus. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, que é muito importante você saber, é o seguinte, é que o fato de você se interessar por esse estudo, se é que você se interessa por esse estudo, é um excelente sinal. É um excelente sinal. Se você não gosta ou se você não se interessa pelo estudo de santificação, eu diria que você deve ficar seriamente preocupado. Porque, conforme nos explicou o apóstolo João, né, todo aquele que tem a esperança de um dia estar diante de Cristo, todo aquele que tem a esperança de um dia estar no céu, ele purifica-se a si mesmo. E se a Bíblia fala que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é a santificação, e se você não se preocupa com isso, se você não estuda a santificação, se você não se preocupa em saber se você está nesse caminho estreito, nesse caminho apertado, se você não está como a maioria, mas se você está a cada dia mais buscando combater aquele pecado que você sabe que está lá na tua carne, se você a cada dia você está procurando mais se conformar à imagem de Cristo, né? Se você não está preocupado com essas coisas, então você deveria ficar bastante temeroso, você deveria começar a se preocupar. Então, quem se preocupa com esse estudo, né, é um excelente sinal. É um sinal de que realmente o Espírito Santo está realizando uma obra dentro do teu coração. É um sinal de que realmente você está trilhando nesse caminho apertado, que é o caminho da salvação. Em terceiro lugar, eu quero te dizer o seguinte, que nós não vamos trazer esses 10 pontos aqui, essas 10 estratégias de uma só vez. Tá? Hoje, nesse primeiro estudo, eu pretendo apenas focar a primeira. Tá? E por que eu vou focar a primeira com você nesse estudo? Porque ela é a base, é a mais importante. Esse ponto que eu vou tratar hoje é o mais importante, porque todos os outros 9 pontos, as outras 9 estratégias, elas dependem desse ponto. Tá? Agora, pode ficar despreocupado, porque eu também não pretendo levar 10 estudos para tratar dos 10 pontos. Então, só hoje nós vamos tratar do primeiro, que é o mais importante, com bastante calma, com bastante tranquilidade, nós vamos falar desse e você vai entender a importância dele, que é fundamental dentro da sua santificação, dentro da minha santificação, e depois, é lógico, que em outros estudos a gente pretende abordar esses pontos mais rapidamente. Tá? E por último, é muito importante, a quarta premissa que eu quero citar para vocês aqui, é que nada do que a gente vai trazer aqui, apesar de tudo que a gente for trazer ser bíblico, nada disso substitui a centralidade, guarde isso na sua mente, nada do que eu vou falar aqui substitui a centralidade e a importância de Cristo. Ou seja, nós dependemos totalmente dele e da obra do Espírito Santo em nós para nos santificarmos e para aplicar isso que a gente vai falar aqui. Tá? Então não pense, né, que isso é algo que se sustenta por si só. Não. Tudo isso que eu vou falar aqui, até eu te aconselho, cada um desses pontos, né, você pegar uma folha, um papel ou um bloco de anotações do seu celular e você, enfim, algo que você possa estar olhando constantemente, que você anote cada uma dessas estratégias, porque você vai perceber que elas são fundamentais, né? Se você quer vencer nessa batalha espiritual, se você quer vencer essa guerra, que é a guerra da santificação, se você quer caminhar em vitória na tua vida espiritual, é importantíssimo que você anote cada
cada uma dessas estratégias, que você preste bastante atenção naquilo que a gente vai falar aqui. Não deixe, né, apesar de você estar aí na sua casa, não se distraia, não deixe o seu pensamento ir para outro lugar, não saia da sala, do lugar onde você está vendo esse estudo, mas se concentre. Por quê? Porque o que está aqui é muito importante para a minha vida e para a sua vida, se é que você realmente se preocupa com a sua santificação, se você se preocupa em utilizar o seu tempo e a sua vida aqui para se preparar, para se encontrar com Deus, para um dia estar diante de Jesus Cristo. Tá? Então, primeiro, né, antes de falar o primeiro ponto aqui, eu queria te fazer uma pergunta, né, com base nesse versículo que nós citamos aqui, que fala que aquele que está em pé, né, aquele que espiritualmente está bem, aquele que espiritualmente não está em pecado. Então, Paulo fala, olha, você está assim, você está bem espiritualmente agora? Então tome cuidado, olhe, né, vigie, para quê? Para que você não caia. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você já conheceu alguém que era uma bênção para o reino de Deus e para a casa de Deus? Alguém que você olhava assim e falava, puxa, essa pessoa é uma bênção. Essa irmã, esse irmão, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, é uma bênção. Alguém que você olhou para aquela pessoa e falou, não, realmente essa pessoa é uma pessoa convertida, essa pessoa realmente, ela mostra Cristo na vida dela, ela mostra que ela teve uma modificação. Você já conheceu uma pessoa assim, e que depois caiu, e às vezes caiu num pecado hediondo, caiu num pecado grave, cometeu algo grave, tão grave a ponto de você olhar e pensar assim, mas não é possível. Essa pessoa é a última pessoa que eu imaginava que cometeria tal pecado, ou que cairia em tal pecado. Com certeza, se você é um cristão um pouco mais antigo, né? Se você já tem um tempo na casa de Deus, você conhece às vezes não só uma, mas muitas pessoas que têm essa história triste. Pessoas que outrora foram abençoadas e abençoaram com as suas vidas muitas pessoas, mas que de repente caíram e caíram gravemente. Né? E quando a gente fala em cair aqui, é lógico que a gente não está focando somente aqueles pecados mais grotescos, aqueles pecados externos, né? Que todo mundo fica sabendo. Mas a gente fala em cair no reino espiritual. Eu quero te perguntar quantas vezes você já caiu e ninguém viu. Quantas vezes você cometeu pecados que só o reino espiritual, só você, os demônios, os anjos e Deus viu. Então é disso que eu estou falando também. Tá? Eu não estou falando só daqueles pecados gravíssimos, daquela coisa, sabe, pública. Não. Eu estou falando daquilo que você sabe que está errado na tua vida, daquela queda que às vezes nessa semana você sofreu. Entende? Quantas vezes você já caiu? Então eu te pergunto, você conheceu alguém assim? Você conhece alguém assim? Ou talvez você que esteja me ouvindo, você esteja se identificando, falando, eu sou essa pessoa. Eu caio, eu posso não ter caído em algo público, em algo que todo mundo intitula de terrível, mas eu caí pessoalmente, eu caí na minha intimidade, no secreto ali eu caí. Às vezes você pode estar se identificando com essa pessoa. Tem pessoas que não se preocupam com isso, né? Tem pessoas dentro das igrejas que às vezes elas estão tão seguras de si mesmas, né? Que elas acham que elas nunca vão cair. Elas acham que elas nunca vão dar uma escorregada. Mas olha só, eu quero citar 3 exemplos aqui, 3 exemplos de gigantes da Bíblia, de verdadeiros gigantes espirituais. São pessoas assim, que se eu e você vai concordar comigo, se nós nos compararmos com essas pessoas aqui, nós somos formiguinhas perto de um elefante. E esses 3 grandes homens aqui, em algum momento da sua vida, cometeram o pecado, caíram. Primeiro que me vem à memória, eu poderia citar vários aqui, Abraão. Abraão, chamado pai da fé. Abraão, aquele homem
que Deus, né, depois dele esperar vários anos para ter o seu filho, Deus chega lá e fala assim, ó, me dá Isaac, leva Isaac lá, que eu vou querer ele em sacrifício. E Abraão não nega o seu filho único, fazendo uma prefiguração daquilo que aconteceria com Cristo na cruz muitos anos depois. Abraão não nega. Então, olha que grande homem de Deus é esse homem. E aí você vai ver uma outra história aqui, que eu não vou entrar em detalhes, depois você pode ler na tua Bíblia, que quando Abraão estava passando pelo Egito, sua esposa Sara era muito formosa, Faraó se interessou por ela, e Abraão pensou assim, olha, se eu falar que eu sou marido dela, o Faraó vai me matar para ficar com a minha esposa, então vou falar que ela é minha irmã. Então, covardemente, esse homem, né, esse grande homem de Deus, nesse momento ele escorrega. Nesse momento ele peca, ele conta uma mentira que quase que pode ocasionar um adultério, alguma coisa assim. Esse grande homem de Deus, ele cai. Depois eu posso te falar de um outro homem também, um grande homem de Deus, Moisés. Moisés que foi escolhido para tirar aquele povo do Egito e para levar para Canaã, para a terra prometida. Moisés é tido como um dos homens mais mansos que houve sobre essa terra, um homem com uma paciência gigantesca. E esse homem, uma hora, ficou tão furioso que Deus falou, não, toca na pedra, bate na pedra uma só vez. E ele, furioso, ele bateu 2 vezes. E cai naquele momento. E apenas para não prolongar a lista, vamos pensar em Davi. Um homem que tinha uma intimidade com Deus, capaz de escrever vários salmos que eu e você talvez não seríamos capazes de escrever. Um homem chamado, né, onde o próprio Deus fala, olha, está ali um homem segundo o meu coração. O coração de Davi é um coração segundo o meu coração. E Davi, né, ele cai num pecado, ele comete um adultério e por tabela, indiretamente, ele comete um assassinato, um homicídio, indiretamente. Então, olha só, meu querido, se grandes homens de Deus, grandes exemplos estão aqui na Bíblia, então eu e você não deveríamos ficar assim bastante atentos para que não caíssemos, bastante atentos para que na nossa vida diária, eu estou falando no teu dia a dia, no meu dia a dia, não estou falando uma vez na vida, eu estou falando diariamente, nós não teríamos que ficar então mais atentos? Porque por acaso você acha que é melhor do que eles? Você acha que eu sou melhor do que esses homens? Nós não somos. Nós somos muito pequenos perto deles, perto do que eles realizaram, entende? Então, se eles, sendo esses gigantes espirituais, caíram, pecaram, tiveram seus momentos de derrota, que dirá nós? Que dirá nós? Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês, e hoje, como eu disse, eu vou tratar apenas desse primeiro ponto, a primeira estratégia espiritual, e presta muita atenção, anote ela aí. Eu preciso que essa estratégia, você incorpore ela de uma tal forma que todo dia você se lembre dela. Que a todo momento você esteja se lembrando dessa primeira estratégia que eu vou tratar com vocês aqui hoje de manhã. E a primeira estratégia é: conscientize-se. Tome consciência de que você está numa luta espiritual diária. Conscientize-se de que você está numa luta espiritual diária. Você se sente envolvido numa luta espiritual? Estou perguntando para você, eu queria que você respondesse para você mesmo aí. Você se sente envolvido numa luta espiritual? Observe que eu não estou falando luta desse mundo, tá? Eu não estou falando luta para ganhar o pão de cada dia, aqueles problemas que você enfrenta às vezes na sua vida financeira, na sua vida emocional, e nem com a sua saúde, seja saúde emocional, seja saúde física. Eu não estou falando de lutas nos relacionamentos, seja entre amigos, seja entre familiares. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de uma luta interna. Eu estou falando de uma luta que você vê acontecer dentro do teu coração. Você sente que você está envolvido nessa luta espiritual? Sim ou não? Se você falar não, olha, eu não percebo que eu estou envolvido nessa luta espiritual, não. Eu não sinto essa luta dentro de mim. Então eu acho que você deveria
correr para os pés de Cristo e tentar se converter. E admitir que você não é salvo. E admitir que você ainda não tem o Espírito Santo operando dentro de você. Você deveria buscar nascer de novo. Porque se você não sente que você está envolvido numa luta espiritual, se você não sente essa grande batalha acontecendo dentro do teu ser, dentro do teu coração, então você com certeza não está salvo. Mas eu estou falando nessa manhã com quem está salvo. Eu estou falando nessa manhã com os meus irmãos, com as minhas irmãs em Cristo, aqueles que passaram pelo novo nascimento. E se você passou pelo novo nascimento, se você se converteu de verdade, se você de verdade se arrependeu dos seus pecados, reconheceu que você era um pecador e reconheceu a importância central, crucial de Jesus Cristo na sua vida, então existe uma luta dentro de você. Então não tem como você não estar consciente dessa luta, porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, vai falar assim, que o Espírito, ele luta contra a carne, e a carne luta contra o Espírito, e um se opõe ao outro, e muitas vezes não conseguimos fazer aquilo que pretendemos. Por quê? Porque há essa luta dentro de nós, há uma luta espiritual, uma luta muito grande. Leia lá em Romanos, capítulo 7, Paulo, de certa forma, ele se coloca nessa luta e ele vai entender esse princípio pecaminoso que existe nele, que existe na carne dele, que existe em mim e você. Olha só, quando Cristo nos salva, quando Cristo nos justifica, e nós já estudamos aqui sobre regeneração e justificação para trás, ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados não serão levados em conta no tribunal de Deus. Porém, nós temos que entender que aquele princípio, aquela doença do pecado, ela não é totalmente extirpada de dentro de nós. Isso só vai acontecer numa outra doutrina que a gente vai estudar para frente, que é a chamada doutrina da glorificação. É só a hora que você for embora desse mundo, que você partir para a nova vida, e se você for salvo, você vai ser glorificado. Você vai receber um novo corpo. E aí esse novo corpo não vai ter mais o princípio, a doença do pecado nele. Mas enquanto você estiver nessa carne aqui, nesse corpo, existe um pecado, existe um princípio lá. E é por isso que existe a luta. E é por isso que você vai ver o grande apóstolo Paulo falar o seguinte, que muitas vezes o bem que ele quer fazer, e esse bem vem da onde? Do Espírito. Esse bem muitas vezes ele não conseguia fazer. E às vezes o mal que ele queria com todas as suas forças combater, às vezes ele se via fazendo o mal. Então o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que se conscientizar. Ele tem essa luta espiritual. E ele tem que entender, ele tem que fazer alguma coisa. Romanos capítulo 8, versículo 13, fala assim, se vocês viverem de acordo com a carne de vocês, obedecendo a carne de vocês, fazendo as vontades da carne, as concupiscências, as corrupções, os pecados da carne, se vocês viverem nesse estilo de vida, vocês morrerão. Mas se pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, então vocês viverão. Você sabe o que é mortificar a obra da carne? Eu teria que ter um outro estudo aqui para falar disso, mas eu quero só citar aquele exemplo, quando você assiste ali um filme de ação, sei lá o quê, e você pega ali, você vê um homem ele pegando outro homem e sufocando, sabe? Pegando no pescoço daquele homem e sufocando devagarzinho ali até morrer. Isso é mortificar as obras da carne. Nós somos chamados como cristãos, dentro dessa grande doutrina da santificação, a pegar no pescoço da carne, desse princípio pecaminoso, e ir afogando ele, de maneira que chegue num ponto que ele não mais prevaleça. Isso é mortificar, isso é colocar em situação de morte. É uma luta, é uma guerra. Eu quero que você se conscientize o seguinte, que nessa luta diária, nessa luta espiritual diária, há um complô espiritual contra mim e contra
Vocês. Faz favor, pega um papel, pega o seu celular e anota algo que você deveria ler todo dia. Sabe o que você deveria anotar? Você deveria anotar assim, ó. Existe um grande exército espiritual tentando roubar, matar e destruir, e aí você coloca o teu nome. E todo dia, a hora que você for dormir, você se lembre o seguinte, que enquanto você dorme, como diria um grande amigo meu, é como se essas forças espirituais da maldade, né? Paulo vai falar que nós não temos que lutar contra carne e sangue, lá no final de Efésios, ele fala que nós temos que lutar contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. É como se essas forças elas estivessem, né, uma pranchetinha de cálculos, fazendo os cálculos para ver como que elas vão fazer para no outro dia te derrotar. Você está dormindo e aquelas forças da maldade, né, todo aquele exército espiritual do mal, os anjos e os demônios, estão projetando como fazer você cair no dia seguinte. Como fazer você desonrar o nome de cristão. Como fazer você ficar separado de Deus naquele dia. Eles estão projetando isso para a sua vida e para a minha vida. Então é muito sério. É muito sério. Tem alguém que o tempo todo está querendo te roubar, te matar e te destruir. Tem alguém o tempo todo querendo roubar, matar e destruir eu e a minha família, você e a sua família. E nesse complô, esse grande exército espiritual, ele usa alguns aliados. Em primeiro lugar, ele usa o mundo. E o mundo é como se fosse aquela frota de avião na guerra que está o tempo todo jogando bomba, jogando bomba, jogando bomba. E o tempo todo o mundo está te bombardeando primeiramente com mentiras. Por quê? Porque o mundo o tempo todo está falando o seguinte, fala, não, liga para isso não. Esse negócio de santificação aí, esse negócio de Bíblia, de andar com Deus, de vida eterna, você vai ter muito tempo para isso. Amanhã, semana que vem, mês que vem, quando você ficar mais velho, você cuida disso. Não, esquenta a cabeça com isso não. Você tem outras coisas mais importantes na sua vida para tomar conta. Você tem que estudar agora, você tem a sua faculdade, você tem o teu trabalho, você tem um tanto de coisa aí. Foca em tudo isso daí, esquece esse negócio de vida espiritual, esquece esse negócio de santificação. Isso aí não é assim não. Isso aí é coisa para ocupar o espaço da escola dominical, é coisa para ocupar o pregador no domingo à noite. Entende? Mas você não precisa, tem tanta coisa que você tem que se ocupar. Então o mundo te bombardeia com mentiras. O mundo tenta fazer, né? Não estou te falando que essas outras coisas não são importantes, elas são, elas fazem parte da nossa vida, mas o mundo tenta te fazer achar todas essas coisas, todas essas atividades, tudo que acontece no mundo, seja uma atividade produtiva ou não, seja uma atividade importante ou não, o mundo te bombardeia de tal forma que você fica tão embaraçado, tão envolvido com tudo isso, você não cuida da sua própria alma. E você não se preocupa em ver se você está seguindo no caminho da santificação, que você esquece que você está numa guerra. Você esquece. Então o mundo te bombardeia com mentiras e ele também te bombardeia com imagens. O tempo todo o mundo está mandando imagens para a tua cabeça. Imagens para te envolver com a luxúria. Imagens para te envolver com o sexo ilícito. Imagens para te envolver com a ganância, com a cobiça, com a inveja, imagens para te envolver com a calúnia. Entende? O mundo inteiro, o tempo todo, está te bombardeando. Não estou falando só do tempo que você está no teu celular, no teu computador, na tua TV, não. Eu estou te falando no dia a dia, você andando pela rua, às vezes o mundo está te bombardeando com imagens. E ainda te bombardeia com situações. O mundo cria e criará situações para fazer você pecar. O mundo ele vai criar situações, ele vai te bombardear com mentiras, com imagens e com situações. E mais,
além de usar o mundo, essas forças espirituais da maldade que estão em guerra para destruir, para matar, para destruir você, sua vida e sua família, eles usam um inimigo que é muito pior. Tão pior que eu coloquei ele no título do nosso estudo. 10 estratégias espirituais para quê? Para vencermos a nossa carne e o nosso pecado. Então, o pior inimigo é o quê? É a sua própria carne. O que a Bíblia chama de carne? É esse princípio de pecado que fica em nós. Mesmo que sejamos salvos, existe aquela raiz de pecado lá, que precisa ser destruída, precisa ser enforcada, precisa ser mortificada, mas ela está lá, ela está dentro de mim, está dentro de você. Não se esqueça de que o seu coração é enganoso. E aí o inimigo usa isso. Então esse é o pior inimigo. Por quê? Porque é o inimigo que está dentro. Não é o inimigo que está fora, é o inimigo que está dentro. Lembra daquelas batalhas medievais que tinham, né, aquelas cidades totalmente fortificadas? Quando o inimigo conseguia vencer, né, derrubar os portões e entrar para dentro daquela cidade, ixi, acabou. Normalmente a vitória do inimigo era certa. Então o pior inimigo, lembre-se disso, é aquele que está dentro de você. E essas forças espirituais da maldade que estão contra a sua vida e contra a minha vida, que querem te roubar, que querem te matar, te destruir e por fim te jogar na perdição eterna, naquilo que nós já estudamos aqui para trás, chamado de inferno. Elas vão utilizar o mundo para te bombardear e vão utilizar o inimigo que está dentro de você. Então o que fazer? O que fazer? Em primeiro lugar, você tem que estar consciente diariamente dessa luta espiritual. E em segundo lugar, eu diria que você tem que acordar todos os dias. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Acorde todos os dias, de preferência antes de você levantar da sua cama. Acorde todos os dias, sabendo quem você é, o que você faz aqui e para onde que você está indo. Ah, mas como é isso, Adriano? Eu sei quem eu sou. Não, eu estou falando espiritualmente. Antes de nós acordarmos, antes de nós levantarmos da nossa cama, nós deveríamos tirar uns minutinhos para saber disso. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que é triste isso que eu vou te dizer, mas a maioria dos cristãos está dormindo. Está espiritualmente dormindo. Nunca foi tão importante aquele versículo de Paulo que fala assim: desperta tu que dormes e eu te esclarecerei. A maioria dos cristãos não sabe que está em batalha, está ignorando que está em batalha espiritual. Por quê? Porque estão dormindo. Estão dormindo. Estão nesse mundo não como se eles estivessem numa batalha a caminho do céu. Estão nesse mundo como se eles estivessem numa colônia de férias. Um final de semana de lazer. Estão dormindo. Olha só, enquanto o inimigo, no exemplo que eu citei agora há pouco, está lá com a pranchetinha, fazendo todos os cálculos possíveis para destruir a sua vida e a minha, para nos roubar, para nos matar, para acabar com tudo. Muitas vezes estamos dormindo, tranquilamente dormindo. Então você deveria acordar todos os dias, perguntando para você mesmo, espiritualmente, quem você é. O que você está fazendo aqui? E para onde que você está caminhando? Como é que você acha que um soldado acorda num campo de batalha? Um soldado não acorda num campo de batalha assim, né? Despreocupado, né? Ele vai lá, se espreguiça todo, sai lá para fora, sossegado, tal. Não. Se ele fizer isso, talvez ele vai tomar um tiro na cabeça e vai morrer. O soldado, às vezes, no campo de batalha, né, como diz o ditado, às vezes ele dorme com um olho aberto, um olho fechado e outro aberto. Ele está em constante vigilância. E quando ele acorda, eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos fisicamente num campo de batalha, a primeira coisa que a gente ia lembrar quando a gente acordasse, espera aí, eu estou em guerra. Eu sou um soldado, eu estou aqui para destruir o inimigo. E ou eu destruo o inimigo, ou ele vai me destruir. Eu preciso sobreviver, eu preciso fazer o que eu tiver que fazer para sobreviver, porque eu quero ir para casa. É assim que o soldado pensa, sabe? Então ele já levanta e ele já está pensando, peraí, eu sou um soldado, eu estou aqui para lutar.
Ou eu vou lá e venço essa guerra, eu venço o inimigo, ou eu vou ser morto, eu vou ser destruído. Eu tenho que lutar, eu tenho que enfrentar, eu tenho que vencer. É assim que o soldado acorda no campo de batalha. E nós deveríamos nos lembrar disso. Nós deveríamos acordar e falar assim: peraí, quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. E por que eu sou um filho de Deus? Eu sou por causa da obra que Jesus fez na cruz. E aí você deveria tirar um tempinho, um minutinho só, para meditar nisso. Porque os crentes não meditam hoje, né? Eles acham que meditar é coisa do passado, é coisa de teoria da transcendental, meditação. Não, a Bíblia nos ensina que nós temos que meditar. E aí, se você acordar e falar assim: peraí, eu sou um filho de Deus, e você começar a meditar naquilo que Jesus fez na cruz para você, e você começar a lembrar daquele chicote, sabe aquele chicote dos romanos que tinha bolinhas de metal, que tinha pedacinhos de ossos ali, e que foi violentamente impelido contra as costas de Cristo, que tirou ali a carne das costas de Cristo, que fez ele ficar com as costas em puro sangue, que depois colocaram uma cruz nos ombros dele, feriram os ombros dele, e ele quase sem forças teve que carregar aquela cruz, e depois ele teve que ser crucificado lá, e você começar a olhar aquele sangue escorrendo, e Jesus ali quase sufocando ali por aquela posição terrível na cruz, com cravos, com pregos gigantes atravessando as suas mãos, seus pés. E você começar a analisar que aquele sangue que está caindo ali, está caindo por causa do teu pecado, do meu pecado. Sabe aquele pecadinho de estimação, aquele que você mais gosta? Aquele que você cai nele direto, você comete ele direto. Aquele sangue, você vai começar a ver que aquele sangue foi derramado, cadê esse pecado seu? E aí você começa a lembrar, peraí, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Aí você desperta, peraí, eu sou um soldado de Cristo. E para onde que eu estou indo? Eu estou indo para o céu. Então, peraí, eu tenho que me preparar para ir para o céu. É sério o negócio. É batalha, não é lazer. Não é brincadeira, é a coisa mais importante da sua vida, é a coisa mais importante da minha vida. Sobreviver, derrotar o inimigo. Eu quero que você se lembre do apóstolo Paulo no final da sua vida. Você lembra da frase do apóstolo Paulo no final da sua vida? No final da sua vida, o apóstolo Paulo, ele falou aquela famosa frase que está lá na segunda carta de Timóteo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele fala assim: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Você já pensou? Que maravilha você chegar no final da tua vida e você poder dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu te pergunto, se você morresse hoje, você poderia dizer isso? Francamente, sinceramente, você poderia dizer isso? Peraí, eu combati mesmo. Enquanto eu tinha vida, enquanto eu tinha saúde, enquanto eu tinha oportunidade, eu combati, eu lutei nesse combate. Eu completei a carreira, eu dei o meu melhor para Deus, eu me dediquei. Olha, eu tive os momentos em que o inimigo me derrubou, mas eu levantei e eu fui cada vez mais forte. Eu não desisti de ser perfeito, de me conformar a cada dia à imagem de Cristo. Eu não desisti, eu lutei para isso, eu tentei. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Você pode dizer isso? Se você fosse embora desse mundo hoje, você poderia falar isso com franqueza e ir embora com essa segurança? Essa semana, eu e minha família, nós assistimos um documentário interessante, está no YouTube, apesar da imagem ser ruim, mas tem um documentário de quase 2 horas falando da vida de Billy Graham no YouTube. E eu te aconselho, apesar da imagem não ser muito legal não, né? Parece que é meio antigo, mas é muito bom, muito bom. Você deveria assistir. E sabe o que me chamou a atenção, né, naquele documentário? No finalzinho da vida de Billy Graham viveu 99 anos. Mais um pouquinho ele completaria 100 anos. Ele morreu agora em 2018.
No finalzinho da vida dele, ele já não conseguia mais, ele já não tinha mais forças para poder andar, ele ficava quase o tempo todo numa cadeira de rodas. E ele analisando como foi a vida dele para trás, e ele falando do prazer. É interessante que mostra ele falando do prazer de estar na presença de Deus. E quando a gente olha aquele documentário e vê aquele homem tão velhinho, de 99 anos, e no documentário você vê ele ainda jovem, no vigor da mocidade, trabalhando para Deus, combatendo esse combate, completando, né, a cada dia essa carreira. Você olha para tudo aquilo e você fala assim, que bênção uma vida dessa, que bênção poder chegar no final da vida e falar assim, gente, eu usei a minha vida de uma forma produtiva, eu combati mesmo, eu me dediquei, eu batalhei mesmo, eu completei essa carreira e eu guardei a fé. E você vai ver Billy Graham no final daquele documentário, sabendo que Deus está esperando por ele. E eu te pergunto, eu e você poderíamos ter essa segurança? A segurança, né, de chegar no final e falar assim, não, eu guardei mesmo a carreira, eu combati, eu me santifiquei, eu não fiquei dormindo, eu me conscientizei que eu estava numa batalha e eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu trabalhei para me santificar. Eu citei aqui em algum desses estudos para trás o exemplo do Dr. Martin Lloyd Jones, que com cerca de 82, 81 anos de idade já estava com câncer avançado, e o pessoal da igreja orando para ele, e ele teve a ousadia de falar, gente, para de orar, não ora mais para mim não, não me privem do céu. Que segurança! Essa é a segurança de uma vida vivida de uma maneira produtiva, de alguém que entendeu que estava numa batalha espiritual, de alguém que se conscientizou disso diariamente, que diariamente ele acordou e falou, quer saber de uma coisa? Eu sou um filho de Deus, teve sangue derramado por mim, então inimigo, você pode tentar me destruir, mas eu vou para cima de você, eu vou me santificar, eu vou me achegar cada vez mais diante de Deus, porque eu quero chegar no final da minha vida e dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E por último, eu quero encerrar esse último ponto com você. Eu quero pedir mais 5 minutinhos da sua atenção para te falar que 3 coisas. Olha, eu estou te falando 3 coisas a respeito do primeiro ponto. Primeiro ponto, você tem que entender e incorporar que você está nessa luta espiritual. Segundo, acordar todos os dias e fazer essa breve meditação. Quem você é? O que você está fazendo aqui? Para onde você está indo? Sabendo de tudo isso, sabendo que tem um complô espiritual contra você, que está querendo fazer você desonrar a Deus naquele dia, você cair naquele dia, porque você está de pé, está querendo fazer você cair. Em terceiro e último lugar, um soldado, guarda isso no seu coração, ele se prepara o tempo todo. Um soldado se prepara o tempo todo. Você já viu um exército? Você já foi num quartel, em alguma coisa? Você vai ver o pessoal se preparando o tempo todo. Seja na guerra, seja fora da guerra, um soldado treina, um soldado se prepara o tempo todo. E eu te pergunto, na tua vida devocional, você é esse soldado que se prepara o tempo todo ou você acha que não precisa se preparar? Está tudo certo. Porque um dia você levantou a mão, aceitou Jesus, ou porque você tomou a Santa Ceia, ou porque você vem na igreja uma vez por semana, ou porque você está escutando esse estudo, ou vai escutar a mensagem de hoje à noite, você acha que está tudo certo? Eu te pergunto, eu quero perguntar e quero que você responda para você, mas responda com sinceridade. Você tem vida diária. Eu não estou falando de vez em quando, estou falando semanal, mensal. Eu estou falando diária. Você tem vida diária devocional? Você tem? Você se prepara todo dia? Se eu te perguntasse aí, se eu tivesse aí, junto de você, eu perguntasse para você assim, ó, quanto tempo de oração você teve na semana passada? Quanto tempo você orou? Qual seria a sua resposta? Quanto tempo você dedicou para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo de leitura? Mas eu não estou falando daquela leitura que você abre a Bíblia como se fosse um jornal, uma revista. Não, eu estou falando daquela leitura que você abre
e você sente a palavra falar com você e você medita naquilo que você está lendo. Quanto tempo você fez isso na semana passada? Quanto tempo de meditação, pensando naquilo que você estava estudando, repensando aquilo que você estudou, que você leu, meditando naquilo até que aquele versículo faça parte de você, até que você, às vezes, decore aquele versículo, pensando várias vezes nisso. Quanto tempo? Quanto tempo você fez isso? E às vezes você caiu, né? Na semana passada. Por que você caiu? Por que você pecou? Às vezes ninguém viu. Deus viu. O mundo espiritual viu. Você sabe disso. Mas por que você caiu? Você fez isso aqui? Você se conscientizou que você estava numa batalha? Você acordou pensando assim? Você dedicou tempo de preparo diariamente? Pensa se o soldado vai ter alguma condição contra o inimigo de vencer a guerra se ele não se preparar adequadamente. Possível ele ganhar uma batalha. E aí eu termino fazendo um desafio para você. Pegue essa semana, todo mundo tem celular hoje em dia, todo celular tem um cronômetro. Pegue essa semana e cronometre. Começa a cronometrar assim, ó, a hora que você for sentar de frente a um aparelho de TV, de frente a um computador para navegar no Facebook, para navegar no Instagram, de frente ao WhatsApp para ver aqueles videozinhos só para você rir, videozinho que não vai te produzir nada na tua vida. Senta, eu não estou falando que essas coisas são erradas, eu só estou pedindo para você fazer um teste na sua vida. Coloca o cronômetro toda vez que você for fazer isso. Eu não vou nem citar assim, ó, o tempo que você gastou com conversa, chamada conversa fiada, né? Que senão ficaria muito difícil você cronometrar isso também. Mas pega só essas 4 coisas que eu citei e cronometra o tempo diariamente e vai lá, pega um caderninho ou no teu próprio celular e marca quanto tempo você usou naquele dia. E ao mesmo tempo cronometra a tua vida devocional. Quanto tempo você ficou em oração, quanto tempo você ficou em estudo, quanto tempo você usou diariamente para se preparar na presença de Deus. Cronometra. E depois no final da semana faz um balanço. E aí você vai poder responder para você mesmo se você está agindo como um soldado. Se você está se preocupando em estar numa batalha diária e se você está se preparando para estar nessa batalha diária. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, para que não caia. Muito obrigado por estar conosco nesse estudo. Nós estamos encerrando agora e nós, com a graça de Deus, pretendemos continuar nos próximos estudos. Hoje foi só a primeira estratégia, conscientizando-se de que nós estamos numa luta espiritual diária. Só isso. Nos outros estudos, com a graça de Deus, a gente vai estudar as outras 9 estratégias espirituais para poder combater o nosso pecado, a nossa carne e nos santificar. Muito obrigado. Que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe você e toda a família.